E aí, galera, tudo bom? Chega mais porque tá começando o Tá Ligado na Cidade aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tudo certo por aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, super atual, o uso do celular nas escolas. O celular na mão do aluno na sala de aula afeta o processo de aprendizado de várias formas. A tecnologia pode trazer vantagens e desvantagens. E quem ajuda a gente a entender melhor essa realidade toda é a nossa convidada de hoje, a pedagoga Eliana Xavier. Tem ainda o quadro Tá na Rua. O Vitor Krigor quis saber o que as pessoas têm a dizer a respeito. E ainda o quadro Atividade Legislativa, trazendo as principais informações sobre os trabalhos da Câmara Municipal. O Tá Ligado tá no ar. Gente, esse assunto já é alvo de debate há algum tempo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? A discussão sobre o uso de celulares nas escolas envolve vários aspectos diferentes. Pois é, por um lado tem a utilização pedagógica ali, com acesso mais fácil, mais rápido a recursos que podem enriquecer as aulas. Mas por outro tem o quê? A distração. E aí, como é que faz? Essa exposição a tanta informação aí, mensagens, redes sociais, jogos, será que pode tirar mesmo o foco do aluno? O desafio é conseguir equilibrar os benefícios da tecnologia com possíveis impactos negativos no aprendizado e no comportamento dos jovens. Para entender mais a respeito disso, a gente recebe aqui no estúdio a pedagoga Eliana Xavier. Eliana, seja bem-vinda ao Tá Ligado. Obrigada, meninos. Hoje a gente vai falar desse assunto tão polêmico, né? O quanto esse celular na escola é prejudicial ou é algo que traz benefícios, né? É algo que a gente precisa estar discutindo. Eu acho que assim, é consenso, todo mundo sabe que tem prós e contras. Isso tô falando não só na sala de aula, né, minha gente? O uso do celular na vida. Mas se a gente fizesse um balanço, você que já convive com isso há bastante tempo, você acha que são mais prós o uso do celular ou mais contras o uso do celular dentro do ambiente escolar? Com certeza contra. Contra. Com certeza. Porque qual é o benefício da utilização desse celular dentro do espaço escolar? Se a gente pudesse elencar. Porque na escola é onde acontecem as relações. Eu sempre digo que a escola é uma miniatura da sociedade. É verdade. Então é ali que você faz as suas relações. E aonde entra esse celular? Né? Ele te tira do convívio celular, do convívio social. Sim. Né? Das relações. No momento de interação, onde é que você está? Você está na tela, fazendo o quê? E imaginando que você está socializando, porque o próprio nome aí, rede social, a gente já pensa que está de fato socializando, e de certa forma está mesmo. Tá, sim. Mas é diferente você socializar aqui e aqui, na câmera, na lente, na tela. Isso vale para o celular também. É, porque se a gente pensar, meninos, nós estamos falando do ambiente escolar, né? Mas a gente tem o ambiente fora da escola, que já acontece essas relações, né? Hoje é muito diferente do que era, né, na minha época, acho que acredito até, né, vocês mais jovens também, na adolescência. Agora a gente está falando desse espaço escolar, onde essas relações precisam acontecer. De fato. Né? E não estão acontecendo. Então, como é que a gente vai encontrar esse equilíbrio? E né? justamente falando desse equilíbrio, ainda não há um consenso a respeito dele. Onde que é o ponto exato? Acho que dá para usar o celular aqui, assim, exato? Ou já dá para ter, a gente já tem base suficiente para encontrar esse meio termo? Bom, a gente tem base o suficiente para entender o quão prejudicial é. Sim. Isso aí a gente já tem base, e não sou eu, enquanto profissional da área da educação, que estou dizendo. Isso são as pesquisas que vêm nos mostrando o quanto é prejudicial. A partir desse ponto, a gente precisa entender o que é positivo, o quanto ele vai impactar positivamente na vida e no conhecimento desse estudante dentro do espaço escolar. Aí sim, quando a gente pensa sobre isso, a gente consegue traçar um plano, porque tem que ser traçado um plano, não dá só pra gente, eu acho que vai fazer assim, eu acho que eu vou fazer assim. Não, o ambiente escolar é um ambiente estratégico, então precisa ter estratégia sim, e esse professor também
Gente, ele já tem tanta demanda, Pois é. É, né? A gente tem que pensar mais uma coisa para se preocupar com ali, né? certeza. Quando se fala do uso pedagógico, vamos imaginar uma sala de 30 alunos. E a gente resolveu fazer uma pesquisa e utilizar o celular. O professor vai dar conta de saber se os 30 alunos estão ali pesquisando naquele momento a mesma coisa? Ou se tá um curtindo a foto do outro, né? Pois é. E a gente tem assim, eu sempre falo assim, que isso é só a pontinha do iceberg que a gente está comentando. Na verdade, é uma né? questão de bom senso mesmo, né, Eliana? No sentido da família colaborar, inclusive, porque é isso que está dizendo, o professor já tem muita coisa com que se preocupar. Chega o aluno na sala de aula, muitas famílias, não vamos generalizar, mas tem muitas que acreditam que a função unicamente da escola é educar e esquece da participação fundamental da família nesse processo também. E isso inclui o celular, porque se de repente a própria família já impede que esse aluno leve ou instrua, né? É muito questão de conscientização também, né? Instrua esse aluno a não utilizar esse equipamento dentro da sala de aula, de repente já facilitava a vida do profissional. Sem dúvida nenhuma. Gente, olha só, a gente faz uma pausa rápida agora no papo aqui, mas é para trazer mais pessoas para essa conversa, né, Thiago? Perfeito. Agora o Vitor Krigor vai chegar e vai trazer mais gente com ele. Ele quis saber o que as pessoas lá no centro da nossa cidade estão participando e achando dessa discussão toda. Vamos ver? Esse aparelhinho aqui, ó, o celular virou ferramenta indispensável no nosso dia a dia, mas tem um debate que está tomando conta das redes. É o uso ou a proibição dos celulares dentro das salas de aula. E é sobre isso que a gente vai conversar com a galera aqui do lado de fora. Pedro, me diz uma coisa, você está estudando ainda? Sim, Em que ano que você está? terceiro ano do ensino médio. E deixa eu te fazer uma pergunta, você é a favor ou contra o uso de celular dentro da sala de aula? Bom, se for para fazer uma atividade, até é interessante, mas porém muitos alunos abusam dessa coisa para fazer muitas outras coisas, como vou dar exemplo da minha escola, minha sala no caso. Tem pessoas que estavam fazendo chacota do professor, tirando fotos. Teve até processo rolando assim. Eu acho que deve levar o celular, mas não pra ficar usando o tempo todo, né? Pra ficar mexendo no Instagram, né? Tipo, na necessidade, né? Precisa falar com a mãe, alguma coisa, no intervalo. Você acha que o celular pode ser uma ferramenta que auxilie eles a fazer tipo uma pesquisa na hora de fazer as atividades dentro de sala de aula? Com certeza, ajuda bastante. Maravilha, então você é a favor, o celular pode ser permitido, desde que com uso consciente, né? Isso, com regras. Eu tive duas experiências em questão de usar e não usar, que eu estudei numa escola que não podia e numa escola que podia. Por um lado eu acho bom e outro lado eu acho ruim, porque muitas vezes da gente precisar conversar com nossos pais ou tipo pesquisar alguma coisa, o outro lado também é ruim porque distrai muita gente. Eu sou neutra nessa. Depende do uso, né, que já é feito há muito tempo. Então tem que haver até uma regularização pela coordenação da escola, direção da escola, né? Tem que decidir sobre isso. Estipular o horário, quando que pode utilizar, para que pode ser utilizado o celular. Dessa forma seria interessante, porque o celular veio para ficar, né? E não tem culpa nenhuma agora. A minha opinião, no geral, é que o celular, a tecnologia em si, ela beneficia, ela tem muitas suas vantagens e tudo, mas com uso restrito e com cuidados, né? Porque o problema hoje eu vejo em sala de aula é alunos que não querem, às vezes, obedecer o seu mestre, né? Acha que o celular é a livre vontade, usa da forma que quer. Não é por aí. O celular, ele auxilia em pesquisas, um monte de coisa também, em tudo, né? Na vida particular como também cultural. Só que com limites. A pessoa tem que ter consciência, né? Eu acho que também limitar o uso, eu acho válido. Porque a aula não é só isso, a aula tem o seu tempo correto lá de utilidade, de passar aprendizado, tudo, e não é o celular só que vai nesse sentido. Então, se restringir eu acho até justo, mas com cuidado, né? Até porque também se o celular ensinasse tudo, não precisava ir para a sala de aula, Exatamente. né? Maravilha, obrigado demais pela sua opinião, viu? Obrigado. É isso aí, essa foi a opinião da galera. Aparentemente, eles são a favor do uso do celular, mas com o uso consciente. A gente não conseguiu entrevistar muitos alunos, né? Aparentemente eles estão dentro da escola, isso é muito bom. Mas o nosso debate continua aí dentro do estúdio. Thiago e Marvin, conta pra gente. Vocês são a favor ou contra o uso dos celulares dentro de sala de aula? Vitor já veio na cara, né? Você é a favor ou contra? Não tem meio termo. Você é a favor ou contra?
Olha, eu acho que tudo que é demais é muito, né? A questão da quantidade de tempo que a galera passa no celular é um fator que me faz ser contra por causa de tudo isso. Eu fico imaginando, sabe o quê? Imagina que você tinha uma aula e a aula durava 50 minutos, né? E parecia uma eternidade. Imagina pra galera hoje que tá mais acostumada com um vídeo de 1 minuto, quanto tempo não demora para passar 50 minutos de aula. Eu vou ser bem direto, eu também sou contra. Mas por quê? Vou até ampliar aqui para Eliana, nossa convidada de hoje. Por que eu sou contra? Porque existem métodos, a gente fala, vai usar para pesquisar. Eu, quando estava na escola, e isso nem faz tanto tempo assim, lá no comecinho dos anos 2000. Mais ou menos. Nos anos 2000, a gente tinha o celular, não tinha esse acesso à internet que é hoje pelo celular. E como é que a gente resolvia? Tinha laboratório de informática, tinha biblioteca, a gente tinha acesso à informação. Não precisa do celular ali, vou pesquisar agora aqui no Google, sei lá. Tem outros métodos. Tem outros métodos. E às vezes as pessoas vão achar, nossa, quão radical é? Sou contra. Mas a gente tem que se posicionar pelo que as pesquisas trazem. Sim. O quão prejudicial é a exposição na tela. Então, se a escola está preparada para essa tecnologia, porque a tecnologia está aí. Foi o que um dos entrevistados falou. Que culpa tem o celular? Exato. Né? A culpa é de quem utiliza de forma indevida, não é o aparelho em si. Né? Mas as escolas estão preparadas para essa tecnologia, para não necessitar desse aparelho do aluno em sala de aula? O celular, o uso frequente, teve até o primeiro aluno de todos, o primeiro entrevistado falou a respeito disso, não tem uma dificuldade aí também na questão da figura de autoridade do professor dentro da sala, não acaba sofrendo com isso também, de forma geral? Acaba sofrendo. Por quê? Quando a gente pensa no professor como autoridade da sala de aula, como é aquele que vai direcionar, ele está ali para isso, ele estudou ali para isso, certo? E aí, você tem o aluno que utiliza esse aparelho de forma totalmente indevida. Isso vai gerar muitas questões, não é só com o professor. Fazer bullying, né? A gente tem N casos, né? Hoje, como eu falei para vocês, o meu contato com a escola é através da parte da direção, mas eu tenho atendimento em consultório. Então, você vê o quão isso acontece, é muito frequente. Sim. Então, o celular, hoje, não tem essa desculpa, eu vou levar para a escola porque eu vou precisar. Não é real isso. Né? Concordo com você. E vale a gente ressaltar que a internet não é terra de ninguém, né? Exato. A gente citou bullying, a gente citou isso aí, porque realmente tem essa falsa impressão de que você pode fazer, postar e falar tudo o que você pensa, mas não é bem por aí, né? As consequências podem vir, em muitos casos, vem de fato. O menino mesmo que deu a entrevista falou, tem até processo rolando. Então, se você não está disposto a ter essa dor de cabeça, nem de repente, se for menor de idade, levar essa dor de cabeça para a tua família, para os teus pais, vai com calma. Dá uma segurada. Né? Vamos dar uma segurada aqui também? Vamos, chegou a hora, né? Então vamos. Gente, tá ligado? Faz o primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo. Até já. Tá ligado de volta, hoje o tema do programa é o uso dos celulares nas escolas e a gente vai retomar o papo falando a respeito, mas antes aqui vamos falar da primeira lei aprovada sobre o assunto, Marvin. Exatamente. O projeto da Assembleia Legislativa proíbe o uso de celulares por alunos de escolas públicas e privadas em todo o estado de São Paulo. A lei aprovada foi a de número 18.058 de 2024. Ela alterou uma outra lei, a 12.730 de 2007, e incluiu novos dispositivos sobre o uso do celular por estudantes. Isso aí, de acordo com o texto, fica vedado o uso de dispositivos eletrônicos com acesso à internet pelos alunos de unidades escolares de todo o estado de São Paulo, nas aulas e também nos intervalos. Pois é. A utilização de celulares e tablets será permitida, mas só em casos em que houver necessidade pedagógica, seja para a utilização de
de conteúdos digitais ou para o auxílio tecnológico para alunos com deficiência. A lei também assegura a pais e responsáveis a garantia de um canal de comunicação acessível à escola enquanto os filhos estiverem em aula. Isso é importante. Exatamente. Os protocolos para o armazenamento dos aparelhos são de responsabilidade da Secretaria de Educação do Estado, em parceria com as secretarias de educação municipais. Perfeito. De volta, então, aqui com a nossa entrevistada de hoje, a pedagoga Eliana Xavier. Eliana, a gente estava falando aí dessa notinha legislativa, mas para a gente reparar nas datas. A lei aprovada, a princípio, só para o estado de São Paulo é de 2024, quer dizer, do ano passado, super recente, mas ela estava alterando uma outra de 2007. Ou seja, já são quase 20 anos que, inclusive, o legislativo tem que ficar de olho nesse assunto. É uma discussão antiga, mas que aparentemente não é tão fácil de resolver, né? Então, eu sempre digo que é um antigo recente, né? E conforme as coisas vão mudando, a intensidade das coisas vão mudando, é necessário rever leis também, né? Claro. Hoje fala-se, nós somos o primeiro estado do Brasil a realmente ter uma lei que proíbe o uso dos eletrônicos dentro do espaço escolar. O que eu acho que precisa ficar atento é que quando fala, dá uma brecha, a lei nos dá uma brecha, a não ser no caso de uso pedagógico de pesquisa. Mas essas escolas, né, elas não têm que estar preparadas com o próprio material eletrônico, Sim. objeto eletrônico, seja tablet, notebooks, O sala que de for. informática, para que isso aconteça. Sim. Isso aí não é de responsabilidade do espaço educacional? Sim. O governo sancionou, precisa. Eu sempre falo que o melhor caminho é a conscientização, mas isso é a longo prazo. Então vem uma lei, dá uma brecada, peraí, tem algo supremo aí, a gente precisa respeitar. Enquanto isso, vamos trabalhando essa conscientização e começar pelos pequenininhos. Sim. Né? A gente está falando ali de dia a dia, conscientização, algo que vem com o tempo de fato, mas eu queria entrar numa questão biológica, era algo que a gente estava conversando antes mesmo da gente Sim, começar a gravar, sim. e eu acho que é importante a gente tocar nesse Sim. assunto. Estava dizendo que o uso excessivo das telas está trazendo consequências, inclusive, físicas, para o desenvolvimento físico das crianças, é isso? Não, e não é só físico. É físico, é emocional, é mental, né? O que acontece? A utilização em excesso da tela, ela altera o sistema de recompensa do nosso cérebro. O que acontece? Tem uma descarga de dopamina, que está relacionado diretamente com os neurotransmissores do prazer. Quanto mais eu faço, mais eu quero. Então tem uma alteração a nível cérebro, a estrutura mesmo, né? Por conta da nossa plasticidade. Então o que eu uso muito é aquela área do cérebro que eu vou mais estimular. Então olha o meu movimento, olha o meu movimento, é o tempo todo. Aí hoje a gente tem o quê? Crianças com questões de obesidade, né? Porque não consegue. São consequências. Né? Quando a gente vê as questões mentais, a gente tem que olhar para as nossas crianças com o olhar de crianças que estão em pleno desenvolvimento. É verdade. Muita coisa. Aí tem uma quantidade de estímulo enorme. É som, é barulho, velocidade, rapidez. Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo. Liana, a gente já continua esse papo, porque a gente já comentou algumas vezes durante o programa, né, que esse assunto é debatido no mundo inteiro. Sim. Então agora a gente traz um pouco da experiência de outros países. Vamos então conferir um vídeo que o Fernando Lino mandou pra gente. Ele é pesquisador na área de segurança e bem-estar digital para crianças e adolescentes. Olá, meu nome é Fernando Lino, sou pesquisador na área de segurança e bem-estar digital para crianças e adolescentes e sou fundador do projeto chamado Guardião Digital, que busca levar todo o conhecimento acadêmico que nós temos sobre esse assunto para dentro das escolas. Falando sobre o banimento e o movimento de banimento de celulares, não só no Brasil como no mundo, né? É preciso entender primeiro que esse movimento de uma maior restrição em relação aos celulares na escola, ele começou lá fora, na verdade, em países da Europa, dos Estados Unidos, mais adiantado ainda a Austrália, que já estava nesse processo um pouquinho mais adiante, há uns 5, 4 anos atrás, né? Então nós temos alguns dados já que mostram quais são os efeitos disso dentro de sala de aula. Então, em 2021, a Unicef lançou um relatório muito interessante
falando sobre, primeiro, que a gente precisava prestar atenção sobre a tecnologia dentro de sala de aula. Novas pesquisas foram surgindo sobre o banimento de celular ou não. O que a gente pode dizer, na verdade, é que, primeiro, existe sim um benefício da proibição do celular dentro de sala de aula, principalmente para alunos que já têm alguma dificuldade de atenção, algum tipo de dificuldade cognitiva. No entanto, a primeira meta-análise que nós temos, com 24 artigos de uma pesquisadora australiana sobre esse assunto, demonstrou que, apesar de ter esse benefício para alguns alunos, por outro lado, né, alguns outros alunos que estão nessas escolas onde foi banido o celular, alguns dados indicam que quando eles saem da escola, quando eles vão para casa, eles usam mais o celular ou deixam mais as notificações no seu celular acontecerem, indicando, segundo essa pesquisadora, que pode ser que algum desses alunos, né, ao não serem permitido o uso do celular dentro de sala de aula, eles estariam tentando compensar esse uso nas suas casas. Um outro relatório da OCDE apontou, muito interessante também, que existiam sim alguns benefícios para as escolas que baniam completamente o celular, mas as melhores notas, segundo esse relatório da OCDE, vinham de escolas que conseguiam equilibrar o uso da tecnologia, do celular dentro de sala de aula. Algo que pode ser um objetivo final, né? Então, pode ser que a gente dê um passo agora pelo banimento, mas o objetivo final pode ser a gente encontrar um equilíbrio maior. Então, é importante a gente salientar que existe sim, retomando os argumentos, que existe sim benefícios, principalmente para alunos que têm problemas de atenção, cognição, em escolas onde se perdeu completamente esse controle do como utilizar a tecnologia dentro de sala de aula. Porém, no entanto, é importante salientar que isso não vai necessariamente levar essas crianças a aprenderem a utilizar a tecnologia de maneira correta e de maneira mais responsável. A gente vê, né, Thiago, que o assunto é muito complexo e é discutido de várias formas diferentes, né? Pois é, aí a gente amplia para o Brasil e hoje esse papo muito rico com a Eliana. Eliana, nosso tempo está quase acabando. Quero que você só passe as suas mensagens finais aí para a galera, porque a gente viu que é um assunto denso, complexo, que dificilmente vai se resolver de uma maneira tão rápida, mas você que é uma profissional tão inserida aí nessa realidade, que você passe as suas considerações aí para a gente encerrar. Eu acho que tudo a gente tem que olhar, um olhar crítico, mas um olhar construtivo, né? A base é a família. A gente precisa dessa família parceira da escola. A gente precisa dessa família com um olhar de que aquela criança, aquele adolescente, precisa de limite. Né? Hoje o melhor amigo do adolescente acaba sendo um celular. As relações estão comprometidas. Então, essa lei ela é importante, eu acredito que vai fazer muita diferença, mas a gente precisa começar de dentro para fora, né? E as escolas agora vão ter esse respaldo também. Claro que aí a gente entra num outro campo de discussão, quem será responsável por esse celular? Então, é o que vocês falaram, é assim, é uma discussão que uma coisa puxa a outra. Isso. Mas o que eu deixo aqui é a importância do olhar dessa família para o desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens, porque a realidade que nós encontramos hoje, em contexto escolar, em contexto clínico, são realidades muito preocupantes. E eu tenho a prática, a gente estuda, mas a gente acabou de ouvir de um pesquisador, né? Ele vai a fundo nessa pesquisa. Né? E quando a gente vai para a questão neurológica, a questão em cérebro, a questão do próprio cérebro, é um estrago muito grande. Né? Então, fica esse alerta para os pais. Cuidem das nossas crianças, cuidem dos nossos adolescentes. Importante demais. E que as famílias não se esqueçam, né, que os professores, coordenadores, todas as pessoas profissionais envolvidos ali no ambiente escolar têm uma função muito importante, sim, na educação das nossas crianças e adolescentes, mas eles não fazem nada disso sozinhos. A família é, assim, o principal, né? Olha, família certo, primeiro, é depois vem os profissionais aí da área. Perfeito. Gente, o Tá Ligado faz mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ainda tem o Atividade Legislativa, hein? Fiquem por aí. Até já.
Estamos de volta com o Tá Ligado para o nosso último bloco, mas a gente não pode ir embora sem trazer as informações da Câmara Municipal de São José dos Campos. É isso, vamos então com o quadro Atividade Legislativa. E hoje quem tá aqui com a gente é Samuel Strazer. E aí, Samu, chega mais. E aí, galera, mais uma vez aqui. Bem-vindo de novo. Fica à vontade. Né? Samu, estamos aqui falando hoje de um tópico delicado que tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Uso de celular em ambiente escolar. Antes de você falar de lei, você é a favor ou é contra? Nossa, eu sou contra. Apesar de eu já ter sido aluno e querer dar... Na minha época, a gente só queria trocar música pelo Bluetooth. Olha lá, era o máximo que dava, né, Samu? Tamo velho. Dava. E o Samuel é filho de professor, hein? Então, eu sou contra por causa disso. Por esse motivo. Porque eu sou filho de professores, né? O meu pai, ele é professor de matemática. Meu também. Imagina Sei como é. a dificuldade já de prender a atenção dos alunos e ainda competir com o celular. Com a notificação ali do Instagram e tudo mais, né? Mas vamos falar de legislativo. Vamos falar Como é que tá essa legislativo. discussão aí? Então, é uma discussão que ela tá acontecendo em vários níveis, vocês comentaram um pouquinho disso nos blocos anteriores, mas a gente tem discussões federais, discussões estaduais e municipais também. Então, vou comentar um pouquinho que já teve propostas de lei nesses 3 níveis. Sim. A gente teve uma proposta, um projeto de lei federal, que ele foi aprovado, né? A gente teve um estadual também, que inclusive já foi sancionado, e a gente teve um projeto de lei no ano passado também, que chegou a ser apresentado aqui na Câmara Municipal para restringir o uso de celulares nas escolas. Né? Esse projeto ele acabou que ele não passou pelas comissões, porque elaborar um projeto de lei, ele tem vários pormenores de texto e tudo mais, acabou que esse projeto ele não passou nesse formato, mas a discussão ela está aí. E o interessante é que o projeto de lei estadual, ele foi aprovado, ele foi sancionado, já está valendo para 2025. Já está valendo agora, né? E o interessante é assim, o estado de São Paulo ele foi o primeiro estado a aprovar uma lei dessa natureza, restringindo, e colocou várias regrinhas. Então, um detalhe, não pode celular dentro da sala de aula e qualquer outro dispositivo eletrônico que tem acesso à internet. Sim. Então, assim, tablet, smartwatch, né? Porque às vezes, o meu celular tá guardado, mas tá com o smartwatch, tá vendo ali notificação. Mesmo, né? Dá na mesma. Deixa eu ver que oração aqui, cola. Exatamente, né? Então, tem todas essas questões de outros aparelhos também dentro da sala de aula. Então, tem outras questões também que é sobre... Beleza, os alunos, eles têm celular. Mas como que vai guardar, então? Aí vai ser de responsabilidade de cada escola definir como que vai ser. Vai guardar na bolsa? Vai ter um armário? Como que vai fazer, né, essa dinâmica aí do celular? E por último, mas não menos importante, que é um ponto que sempre os alunos, o meu pai fala muito isso para mim, os alunos falam, mas como que eu vou falar com meu pai, com a minha mãe? Né? Isso é um ponto que eles justificam, não, eu preciso do meu celular para falar com a minha família. O projeto de lei, ele estabelece que a escola, ela vai ter um canal de comunicação ali e quer falar com o aluno? Vai ligar para a escola e depois falar com o aluno, como fazíamos em 1999. Entendeu? Era isso, era assim. Exato. É isso, Samu? É isso. Então pronto, obrigado pelas suas informações, pela sua participação, bem-vindo sempre ao Tá Ligado. A gente vai indo porque o nosso tempo acabou. Exatamente. Tá na hora do intervalo, recreio. Não, mas não é recreio porque a gente vai poder ver o celular agora. Até agora não podia. Agora não pode, nem no intervalo. A gente se vê semana que vem aqui no Tá Ligado. Tchau. Tchau, tchau.